Fala, moçada, tá começando mais um podcast das Gerais, o podcast dos mineiros para os mineiros. Esse podcast é um podcast para você que, assim como nós, ama Minas Gerais e acha que essa cultura é foda e essa cultura merece ser disseminada, espalhada por Minas Gerais e pelo Brasil afora. E agora não só o Brasil afora, a gente tá falando agora do mundo inteiro. Pessoal, É isso aí. podcast, mais um episódio do Podcast das Gerais, esse aqui, sem educação, novamente, é o Bernardo Bauer, que não sabe cumprimentar as pessoas. Eu nunca vi ele começa o episódio e não dá um olá. Meu nome é Bernardo, como é que vocês estão? Antes de tudo, pessoal, já compartilha, já curte esse vídeo. É muito importante pra gente, para mostrar que vocês estão acompanhando o canal, que vocês estão gostando, pra gente poder atingir mais pessoas que, assim como nós, somos apaixonados por Minas Gerais, apaixonados por essa cultura, apaixonados pelas pessoas. Meu nome é Samuel Franco e, lembrando, o objetivo desse podcast é colocar Minas Gerais no topo, sempre. Agradecendo também quem está com a gente e que está fazendo isso tudo acontecer. Laut Beer, melhor cerveja mineira e agora do Brasil, segundo a premiação de Blumenau, melhor Pilsen que existe. Obrigado, Marcinho. Também a Minas Demais, Minas Underline Demais, é um empório mineiro que fica ali na Avenida Bandeirantes, perto da Praça da Bandeira. Tem o melhor pão de queijo com queijo diretamente do cerro e um bolo hoje que eles mandaram que eu acho que é de passas, viu? Surpresa. Sensacional, o melhor pão de queijo, Minas Demais. Depois confere lá, pessoal. Agradecer agora aos nossos parceiros de longa data, White Rabbit Gin. White Rabbit Underline Gin é um gin que é mineiro, inclusive, também, lá de Ibirité. Está sendo uma das sensações em todas as festas universitárias. É um gin que tem relacionado e também em bebida para maiores de 18 anos, lembrando que é muito importante, de abacaxi, manga e maracujá. E o mais importante, você consegue adquirir eles agora diretamente com a gente. É só responder um DM, mandar uma mensagem para mim, pro Bauer, pro Fandangos, que a gente consegue vender, né? Ou você pode ir no Instagram dele e falar, vim pro Podcast das Gerais, que você também terá o seu desconto. Mas pode mandar mensagem pra gente também, que a gente agora faz essa representação do melhor gin e bebida enlatada que existe. E também agradecer a Laui Clothing. Inclusive, nós estamos vestidos dela, uma malha de alta tecnologia voltada para o público masculino, que, assim, eles realmente acreditam que menos é mais e eles produzem com uma altíssima qualidade. É um produto extremamente tecnológico, não deixa cheiro, não marca, não amarrota. Você pode usar assim, que nem eu lembro que eles falam, o Bauer, do trabalho pro happy hour. Você pode pegar... hoje. Você tá estiloso demais. Eu tô, inclusive, com a calça de alfaiataria que eles têm aqui. Porque eles têm não só camisas básicas, como kits também. Eles têm polo, tem outras coisas. E calça de alfaiataria. Então você pode ir... Fenômeno. Perfeito. E eles nos presentearam, ele e a White Rabbit, nossos convidados de hoje, Guilherme e Diná, para o Guilherme, muito uma obrigado. camisa da Laui, e para a Diná, uma garrafa do White Rabbit. Olha que obrigada. Que linda. Para vocês, pro Guilherme poder ir trabalhar e depois quem curtir, e para a Diná dar uma relaxada depois. E pessoal, já aproveitando e apresentando os nossos convidados, eles são, né, eles estão fazendo o maior sucesso nas redes sociais através de um empório sul-coreano com o Instagram bombado, Made in Coreia. E Minas Gerais, a gente está aqui para poder enaltecer a cultura mineira. E Minas Gerais é global, então nada mais justo que a gente trazer pessoas que estão globalizando Minas Gerais, trazendo cultura de outras áreas para dentro para cá. Então, bem-vindos, muito obrigado por terem aceitado trocar uma ideia aqui com a gente, Guilherme e Diná. Eu que queria agradecer o convite. Diná Kim, proprietária do Made in Coreia Minas, diretora de marketing e vendas. E eu sou o Guilherme Vasconcelos, sou marido e sócio da Diná, né? Sou responsável assim, pela parte financeira e mais operacional do negócio. Pô, legal, muito obrigado, pessoal. A gente sempre começa falando da cultura, né, de Minas, mas da onde que as pessoas vieram. Porque Minas Gerais, a gente fala de Belo Horizonte, a gente tá falando aqui de BH, mas a gente sempre tem um cantinho no interior e agora, bom, enfim. Então, da onde vocês vieram, pra onde vocês vão? Eu sou de Curvelo, minha família é parte de Curvelo e Pirapora, Bauer São João do Rei. De onde você veio, Guilherme? Onde você vai? Eu sou de Sete Lagoas. Sete Lagoas? Cidade pertinho aqui, né? Saí de lá com
19 anos para ir para Viçosa, onde a gente se conheceu, né? Então, sou mineirinho aqui de Sete Lagoas. Ah, Eu tenho a descendência coreana, meus pais nasceram na Coreia. E eu nasci em São Paulo, na capital, e cresci no interior de São Paulo, em São José dos Campos. E em 2010, passei em Viçosa, em veterinária também. Foi a primeira vez que eu tive contato com mineiros, que eu conheci Minas, foi na faculdade. e apaixonou, nunca mais saiu. Exatamente. É por isso que eu tô 10 anos juntos aqui com o Guilherme. 10 juntos. Sete Lagoas. Pô, então, legal demais, pessoal. E vamos falar um pouquinho do Made in Coreia, então, que tem explodido, inclusive, nas redes sociais e tudo mais. Como é que surgiu essa ideia suas? Você quer começar? Pode ir. Então, o Made in Coreia Minas surgiu quando eu formei em Viçosa em 2016 e vim para BH para começar minha carreira profissional aqui. E trabalhei como veterinária durante 2 anos aqui em Belo Horizonte. E eu não estava satisfeita com a minha profissão, comigo, não estava legal. E juntou o fato de eu crescer consumindo esses produtos e vim para BH e senti falta. Não tinha variedade. Então, toda vez eu tinha que ir para São Paulo, comprar uma quantidade muito grande que fosse durar 3 meses, 4 meses. E também o Guilherme tem uma irmã, que na época ela devia ter uns 13, 14 anos, e ela era já fãzona do K-pop, já curtia vários grupos, né, as boy bands. Então, juntou esses 3 fatores, estou esquecendo mais um. Basicamente, a sua descendência, que é... Minha descendência, né, então... Aí eu falei com o Guilherme, tô indo para São Paulo, eu tenho R$700 na minha conta, eu lembro disso, e vou comprar já produto para mim. Quer saber? Vou comprar alguns produtos para revender em Belo Horizonte. Para amigo, para familiar? Ou assim, já queria fazer uma... Eu peguei R$700, eu falei, vou torrar, vou comprar produtos coreanos lá em São Paulo, que eu gosto. E se não vender, o Guilherme falou, se não vender, namorada, você come tudo, não tem problema. Namorada? Depois eu quero saber o porquê que... Então, daí eu comprei, fui para BH, voltei para BH e eu vendi tudo em uma semana. E no início foi o Instagram, no início você pede para amigo, parente curtir, e foi indo. Então, foi crescendo. Então, dos R$700, voltei lá de novo, comprei mais e o negócio foi crescendo. Então, surgiu por isso. E em primeiro momento, tudo por Instagram, WhatsApp. Sim, só até por Instagram. chegar o momento que vocês construíram uma loja mesmo. Sim. Entendi. Tudo inicial foi Instagram e WhatsApp, e pedindo para os amigos e parentes seguirem. E o negócio foi crescendo, a gente foi descobrindo também eventos aqui em Belo Horizonte, focado no K-pop, no anime, no universo geek. Então foi começando assim. E a loja tem 1 ano. Entendi. 1 ano e 2 meses. Onde que a loja fica? Fica na Rio Grande do Norte, 1501 Savassi, ali pertinho da trincheira. Sim. E fica atrás da Localiza. Então aí o pessoal que roda na Savassi já sabe onde encontrar produtos coreanos. Sim. E quando que foi em 2016, né? Que você fez a primeira venda ou não? Não. Eu vim para vendas. BH em 2016, então foi por volta de 2018. 18. Então, você ficou de 18 até 22 vendendo meio informalmente, assim. Isso. Vamos dizer assim. Por Instagram, por WhatsApp. Aí, como veio um volume muito grande de demanda, vocês resolveram abrir a loja. Na verdade, lá para 2018, final de 18, a gente viu que o negócio já estava faturando legal com eventos, e aí a gente abriu uma empresa, a gente criou toda essa parte burocrática. Em 2019, 19 para 20, a gente decidiu abrir a loja. Vamos abrir. A gente começou a olhar alguns lugares, e aí veio a pandemia que jogou a nossa ideia de abrir uma loja física toda por água abaixo. E aí a gente restartou esse projeto em março de 2022. A gente alugou o espaço e em julho de 22 a gente abriu as portas. Entendi. Muito massa. Você falou sobre eventos. Como é que funciona esses eventos? A comunidade aqui em BH é muito grande? Sim, tem uma comunidade bem grande aqui em BH, mas no geral no Brasil todo. Por parte leigo mesmo, né? Mas a gente sabe muito que a comunidade tá mais forte mesmo lá em São Paulo, né? Tem inclusive um bairro, um bairro não, né? Uma área ali que tem essa vocação. Aqui em BH tem algo similar ou não? Não tem um bairro, mas assim, o que acontece? Os eventos é um público
Você gosta de anime? Gosto De muito, filmes da partes. Marvel? Adoro. É esse público. Entendi. Então, tem eventos de K-pop, que são o pessoal que gosta dos grupos coreanos lá, o pop, né? Uhum. Então, eles se encontram, eles se apresentam, participam de concurso, dançam, cantam e tem os lojistas. E a gente era um desses lojistas. A gente na verdade, ainda. Então, tem o pessoal que vende artigos de K-pop, como chaveiro, camisa. Eles vendem lá E a também, gente no- vende comida. Ah, você vende comida. Os produtos alimentícios importados lá da Coreia. E tem os eventos de geek, universo geek. Então, imagina esses eventos onde o pessoal se veste Sei. do Sei. personagem que eles mais gostam. Aí também tem dubladores que participam desses eventos. Então é bem bacana. A gente E aí participa... tem toda uma conexão com essa cultura asiática também, Isso. né? Porque muitos quer dizer, os animes são asiáticos, né? Aí mistura com os filmes hollywoodianos e tal, e aí fica um público voltado 100% para poder receber bem esses produtos de vocês, né? Isso, exatamente. Então tem uma demanda com esses eventos. É o Anime Festival? É um deles? É um deles. Em Minas Gerais hoje, para você ter noção, acho que ano passado a gente participou em 49 eventos. Em Minas? E o nosso foco é Minas. Entendi. Então a gente tem grandes eventos em Uberlândia, tem em Lavras, tem em Pouso Alegre. Então a gente pega o carro, enche de coisa, vai eu e ela, vamos pela estrada fora Não. para montar o stand, vender no final de semana, né, e voltar. Então, apesar da comunidade coreana em Belo Horizonte, ou a comunidade japonesa, asiática, não ser uma comunidade muito forte, a cultura, ela foi muito bem recebida pelos mineiros. Assim, absurdo. Porque, por exemplo, quando a gente começou, um dos pontos que foi dado como ponto ruim para a gente abrir um negócio não tem asiático em Minas. Não tem coreano, não tem. E você falaram com ela, né? E você não vai vender para ninguém. Porque quem conhece os produtos não tá lá. Tá aqui em São Paulo. E quando a gente trouxe isso, assim, foi absurdo como o mineiro adotou a gente, né? Adotou o Made Coreia Minas, adotou os produtos, adotou a Diná também, tipo assim, hoje ela é a cara do negócio, né? Ela representando tá em tudo, mesmo, isso. né? Então, assim, isso foi muito legal quando a gente começou, né? E como ela disse que ela não estava passando uma fase tão legal no trabalho, né? O Made Coreia Minas surgiu como um caminho alternativo para ela se encontrar, sabe? Então, assim, foi muito legal também. Não, eu ia falar exatamente isso, né? Ao mesmo tempo que o povo mineiro é muito receptivo, ele é muito desconfiado para Sim. coisa que é de fora. É principalmente uma inserção cultural, né? De produtos. Geralmente sempre tem um pé atrás, né? Porque o mineiro é meio ressabiado mesmo. A gente falou disso aqui justamente quando o Marcinho e Afonso vieram aqui, né? Eles são representantes dessa cerveja aqui, que é uma cerveja mineira e tudo. E a gente tem aqui em Minas essa cultura de ser tradicionalista com as coisas, né? E para uma coisa que parece ser boba, né? Que é a cerveja, eles conseguiram introduzir a cerveja artesanal no nosso mercado, tiveram um pouco de dificuldade no começo, porém depois que a porta abre, você tem um mundo inteiro para você explorar ali. Então, acredito que o nosso público mineiro seja assim mesmo, mas foi o que o Afonso falou, vou repetir as palavras dele. É difícil de entrar, mas depois que você entra, você fica muito bem posicionado, né? Então, acredito que para vocês deve ter sido um pouco mais ou menos da mesma forma, né? E eu vou pegar um gancho aqui, voltando a essa questão dos animes, essa questão dos filmes da Marvel, que tem subido, né? Vocês sentiram um impacto diretamente com esse avanço na internet mesmo, seja de filmes coreanos, séries coreanas, o estilo musical, com o número de vendas, por exemplo, ou a procura? Sim, casou, né? Tá tendo um crescimento gigante da cultura coreana através da música e dos doramas, que são as novelas coreanas e os filmes também, né? O filme eu assisti o Parasita, que é top. Foi o Então, dorama primeiro... é o quê? Doramas são novelas coreanas. Novelas coreanas. Pode ser
vários estilos, mas... Isso. Porque todo mundo acha, o dorama é só a versão de romance meloso. Não. Isso. Dorama tem todo tipo. Tem até de luta, de terror, tem de tudo. Zumbi. De zumbi que a gente mais gosta. E eles geralmente têm só uma temporada ou 2 temporadas de 16 a 25 episódios, no máximo. Então, imagina, o pessoal vê 10 doramas em 2 meses, tranquilamente. E vicia. Round 6 é um dorama. Sim. E ele não tem nada de romance. É verdade, Nada. tem essa, que ficou muito famosa. Né? Muito. Fizeram até uma versão, acho que espanhola, Sim. do Round 6. Uhum. Assim, completamente cópia, né? Mas... Eu acredito muito que o dorama, né, ele veio para, não vou dizer combater, mas para ser uma válvula de escape para séries que a gente tem hoje, né? Então, Que são muito grandes. Isso, nós estamos acostumados a ver séries. Então, doramas são como se fosse um tipo de série. Então, hoje a gente tem pessoas vendendo produtos de dorama específico, de um dorama X, de um dorama Y. Você já vai em eventos de anime e encontra cosplayer vestido com as roupas do Round 6, por exemplo, com aquela que a máscara tem um quadrado, um triângulo, sabe? Então, assim, veio para agregar junto a outros tipos de programação, né? De filme, novela, essas coisas, de séries. Então, veio um caminho alternativo vindo da Coreia do Sul. E a Coreia do Sul, ela tem produzido coisa muito legal. Tem filme muito bom. Filme, assim, sensacional. Indiquem pra gente que tá assistindo aqui, o seu filme e um dorama que você vai indicar. Cada um, é só pra gente ver. Tá. A gente gosta de filmes mais apocalípticos. Então tem um que chama Alive. Alive. Isso, é um filme de zumbi, só que no meio da pandemia. Como se fosse isso, sabe? Então tem... Fudeu tudo, aí ferrou de novo. Mas tem uma forma de comunicação. Eu estou no meu apartamento, comunico com um vizinho do lado e a gente meio que se defende. É uma coisa bem, bem legal, assim. E dorama, eu gosto muito de um que já é bem famoso, que é o Advogada Extraordinária. Ele é um dorama que é uma advogada, só que ela é autista. Então, é um dorama que, ao mesmo tempo que trata um certo romance, ele trata Das dificuldades Questão que ela social, teve que né? lidar. porque ela não tem tato social. Entendi. Então, por exemplo, você Vai para chega, Superman, então. você chega para ela e fala, pô, eu tô triste, eu tô mal, aconteceu isso comigo. A nossa primeira reação é, pô, não fica assim não, vai dar tudo certo. E ela vira e fala, tá bom, e vai embora. Então, tipo assim, tem uma situação que você fala assim, pô, é muito engraçado, sabe? É um negócio cômico. Então, eu gostei por causa disso, porque além do romance, tem essa pegada aí cômica, baseada no tato social de uma advogada que tem espectro autista. Top. Você falou Da live. Parasita me surpreendeu muito. Top, esse é top. Ele, Esse eu por já isso que vi. ganhou várias premiações, esse é né? fenômeno. E, nossa, minha mãe fala com muito orgulho desse filme. Mas o dorama que eu gostei foi The Glory. Ele tem na Netflix. E a história é de uma menina que sofreu muito bullying na escola. Na verdade, tem um boato que é baseado em fatos reais. E era tão pesado o bullying que ela sofria que eles queimavam ela com chapinha. Então, aí ela resolveu fazer uma vingança. Então, ela pega a vida toda dela, ela sai da escola, faz todo um plano para se vingar acho que umas 4, 5 pessoas que faziam bullying nela. Então, você fica torcendo para ela o tempo todo. Entendi. E acha na Netflix ou... Sim. Né? Beleza. Então, galera, quem quiser conhecer um pouco mais da Netflix, acha com facilidade. Juntando essa questão dos doramas e desses eventos, vocês também fazem os próprios eventos? Vocês promovem encontros e relacionados? Sim. Ou Lá não? na loja a gente começou a fazer alguns eventos. Inclusive, os eventos ali é mais gratuito mesmo, sabe? A gente não cobra ingresso. E é pra descontrair mesmo. Por exemplo, a gente fez um evento por um fan meeting, fanbase, desculpa, que é de um grupo Stray Kids. Eles estão bombando, Que é então. de quê? Stray Kids. É Um grupo pop coreano. Tá. Aí eles estão
crescendo que nem o BTS, né? Então, a gente viu que estava tendo muito evento aqui em BH para o BTS, para comemorar o aniversário de um dos integrantes, mas do Stray Kids não tinha. Então, a gente viu essa demanda, né? Essa dor das meninas, né? Principalmente. Então, a gente resolveu fazer lá e encheu a loja. Lá. Esse evento foi interessante porque eu não conhecia. Aí eu falei com a colaboradora nossa que gosta. Eu falei, isso vai ser um evento para 50 pessoas, alguma coisa assim. Rapaz, minha loja abarrotou de gente, que tinha gente na rua, assim, inteira, assim. Foi muito legal. O povo é muito fanático, né? Muito. É muito legal, foi muito legal. Inclusive, foi ideia da Luana, que a Luana, ela é das Stays, o grupo do fanbase Stays. Aí ela falou, olha, eu acho bacana... A Luana é uma parceira sua? Ela é uma colaboradora. Sim. E ela também consome muito a cultura coreana. Foi ideia dela. Aí a gente falou, mas Stray Kids não é um grupo pra gente, né? Pra mim e pro Guilherme. Não é tão grande que nem o BTS. Ela, vamos fazer. Ela foi, organizou junto com a gente. Foi um sucesso. Legal. Eu tenho vontade de avisa pra nós esse próximo, pra gente esse ver. vocês divulgam no Instagram, nas redes mesmo. E aí é gratuito, só chegar lá e participar e consumir muito produto do Made in Coreia. Isso, exatamente. Principalmente consumir produtos, né? Mas, isso é importante. mas também tem sorteios, tem gincanas com premiações. Então a gente sempre tenta fazer uma dinâmica pro pessoal, todo mundo participar. E geralmente nesses eventos... atrações, teve que fazer... Nesse teve a apresentação. Então teve... Acho que umas 7 pessoas que se apresentaram, só músicas desse grupo, e depois teve esse concurso, né? Teve 2 jurados, e o primeiro, segundo e terceiro ganharam uns brindes da loja, e a gente também fez comida. Eu fiz comida coreana, o corn dog, que é uma salsicha no espeto com massa de bolo ou pão, porque cresce bastante, e empanado na farinha panko e frito. Então é como se fosse uma comida de rua coreana muito famosa. Então eu faço também alguns pratos. Top. Hoje vocês aqui são as principais referências quanto ao assunto produtos sul-coreanos, né? Se eu quiser comprar, tem até alguns outros empórios, mas a referência hoje... Como é que é essa relação com os outros empórios? Então, assim, quando a gente começou, né? Igual a Diná comentou, foi de uma necessidade dela. Então, ela falou, olha, eu quero trazer produtos coreanos. Tanto é que, baseado nisso, a gente demorou um tempo a escolher o nome. Como é que nós vamos chamar? Vai chamar Empório X, Empório Y, vai chamar o quê? E aí... pesquisando, eu falei com ela, por que a gente não coloca Made in Coreia? Então, a gente começou com a ideia de colocar um nome Made in Coreia só. E aí a gente buscou algumas informações, viu algumas coisas que a gente não ia conseguir ter um site, porque Made in Coreia era... o domínio ele já estava há um bom tempo com uma pessoa, e ela virou e falou, eu moro em Minas, a nossa ideia é crescer em Minas, então vamos agregar isso ao nosso nome. Então, o nome é Made in Coreia, Minas. Tanto é que a nossa caixa, ela tem um monumento coreano e ela tem um mineirão. Legal. Para mostrar que a nossa ideia é trazer isso. É uma união mesmo. Exatamente. E aí, a gente veio trabalhando nisso e eu conversando com ela, como é que nós vamos fazer, qual que é o nosso caminho. Ela, Gui, eu quero ser coreano. O meu foco é, quando falarem Coreia, produto coreano, tem que lembrar da gente. E assim a gente veio. Então, como a gente foi fundado lá em 2018, né? Em 2018, quando eu fui conversando, eu não tenho nenhuma métrica para falar isso, tá? A gente foi conversando com algumas pessoas que trabalham com eventos, falou, olha, vocês são o primeiro empório que eu conheço focado na Coreia do Sul. Né? Então, hoje, em Belo Horizonte, nós somos o primeiro e, até onde eu sei, o único que está focado na Coreia do Sul. Então, a gente tem outros produtos tailandeses, chineses, japoneses. Então vocês vendem outros produtos também, além de... Sim. Só que o nosso foco é ter ali 80%, 85% de produtos coreanos. Tá. Então, E vocês importam esses produtos agora diretamente ou não? Ainda continua naquele estilo de ir para São Paulo, conseguir fazer uma compra direta lá ou não? Então, a gente testa algumas coisas junto com... A gente tem um parceiro, como se fosse um atacadista, né? Mas importar, a gente importa pouco. Por quê? Porque quando a gente começou, então,
desde lá até agora, basicamente a gente só usou recurso próprio. Então, ou é dinheiro meu, ou é dinheiro da Dinac, a gente está investindo no negócio. A gente não fez, ou a gente não teve aporte de outras pessoas. E para se fazer isso, né, fazer uma importação, alguma coisa, você precisa ter um capital muito grande. Porque hoje, para trazer, você vai trazer ali de navio, demora Container, talvez, exatamente, demora talvez ali uns 45 a 60 dias para chegar. Chegando aqui tem toda aquela parte alfandegária. Ih, chegou em Curitiba já era. Então, assim, a gente tem um acordo, mas hoje a gente continua trazendo algumas coisas de São Paulo. A maioria de São Paulo. Isso. E como é que vocês ficam atualizados do que está acontecendo, que é de novo lá na Coreia, para trazer para cá? Então, geralmente, eu no Você falou Instagram... que sua família é de lá, correto? Sim, minha família é de seus lá. pais, se eu não me engano. Sim. Você já chegou a ir lá na Coreia? Já, mas eu era bebê, então não tenho lembrança nenhuma. Vocês não planejam ir lá não, Tem gente? que ir, ué. Quem dera, nós estamos, já tem desde que começou o negócio, nós estamos querendo ir. Sim, mas é longe, umas 33 horas de avião. É. E aí ficaram parentes seus lá? Pra você ter contato e eles passarem as novidades ou não? Então, geralmente as novidades é Instagram, Entendi. TikTok, pessoal, clientes que chegam pra mim e E falam, ficam olha, pedindo produtos? sim, a gente também vê muito em dorama. Tem Ah, os doramas, bacana. tem os idols, né, que são os integrantes das boy bands. Então eles aparecem comendo algum produto, aí eu vejo, não, explode. tem que trazer. É. Por exemplo, a gente vendeu muito bem um café que tinha cara De um deles. dos integrantes do BTS. Bombou. Entendi. Mas também, eu vi num dorama tal pessoa comendo esse produto. Mas também muitos produtos que a gente vende lá, porque eu cresci comendo eles e gosto muito, entendeu? Então a gente vê que tem uma diferença entre o que os coreanos comem mesmo e o que os brasileiros que gostam dessa cultura comem. Então é bem diferente. Não, é como tudo, né? Que o brasileiro ele gosta de ter uma mania de Brasileirar pegar as comida coisas, né? de qualquer lugar e abrasileirar de uma forma. É que nem o hot dog dos Estados Unidos. Pega, aí chega aqui, pode até purê, estão colocando lá em São Paulo. E o Made in Coreia Minas é um empório voltado sim para Coreia do Sul. E o que a gente vê por aí é mais empórios asiáticos, vamos dizer assim, mais para o japonês por causa da comida japonesa que está muito forte aqui no Brasil e tudo. Mas o que diferencia assim os produtos que são, você fala assim, não, isso aqui é Coreia, porque o hashi, por exemplo, que é uma coisa de comer comida japonesa, é chinês. Então existe uma cultura meio misturada ali. E o que é coreano que a gente bate o olho e não tem dúvida nenhuma? Olha, acho que o principal são os miojos coreanos. Eles... Não Tá sei. uma febre isso, né? Sim. Seriam os lamen? Os lamen. Lamen é a versão japonesa. Tá. E o ramen é a versão coreana. A boca dela até Sim. saliva quando fala em Porque miojo, eu sou rapaz. viciada em miojo. Entendi. E os os miojos- diferente lamen Eu também pra não, ramen. também não. Outro dia eu pedi um lamen, eu acho. Sim, o lamen é aquele prato japonês com É o do sopa Naruto. e macarrão. É o Naruto? Aí o coreano é um miojo, que chama ramen. Entendi. Então, o que mais... Quando eu bato o olho e falo, não, é produto coreano, são os miojos coreanos. Os macarrões instantâneos, né? E qual que é a diferença deles, dos dois? Olha, eu vou comparar com o brasileiro inicialmente. Tá. O brasileiro, se você for ver a marca Nissin, ele é um pacotinho bem pequenininho. O coreano é bem maior. E geralmente no coreano vem 2 a 3 sachês de tempero. E o coreano gosta muito de pimenta. Então, os miojos coreanos quase que 80% são apimentados. Entendi. E o japonês, vou ser bem sincera, eu nunca se eu lembrar aqui na minha cabeça, algum miojo japonês que eu comi, já é sem pimenta, já é um sabor mais suave, é um pouquinho menor, mas assim, coreano, cara, eles estão apaixonados por pimenta. Inclusive, a gente tem uma versão de miojo que quase todo mundo já deve ter visto no YouTube, que é aqueles super apimentados. São que o pessoal faz desafio Que é tentando bem comer. vermelho, O né? pessoal faz aqueles react. Já vi. O rapaz já foi num evento. Vocês têm esse pra vender lá? Temos. Chegou um moleque, devia ter uns 18, 19 anos, falou: eu quero comer isso. Falei, cara, cuidado, não come isso. Ele, não, eu posso, eu consigo, não sei o quê. Cara, ele botou na boca. Ele já jogou fora, falou: impossível, não dá. E saiu correndo para beber água
E os amigos foram colocando na boca, você via, assim, 6, 7 pessoas, assim, lacrimejando, suando. O negócio é cabuloso. Pessoal, um desafio tá lançado aqui. Se esse vídeo bater 1000 visualizações, o Bauer vai comer esse sem fazer cara feia ao vivo. Por que só eu? Eu faço com você Você também. vai, é lógico. Lógico, eu vou com o maior prazer. Então, se esse vídeo bater, a gente vai gravar Sim. lá Nós no vamos meio lá. de Coreia, Sim. comendo esse Miojo super apimentado sem fazer cara feia. Então, Pode. 1000 visualizações no YouTube, é isso? É. Então tá, vamos aguardar. Já bateu. Já Então, bateu. Vamos aguardar pra... Porque a gente tá fazendo pra poder comer mesmo. Desculpa, eu vou poder ir. Então o diferencial são esses miojos, então. E ele é mais seco? Ele é mais seco do que o... Tem as duas versões. Ah, entendi. Inclusive, no o miojo brasileiro, você usa criatividade. Eu vi gente fazendo ele sem água. Ele, por exemplo, faz assim. Ele cozinha a massa primeiro, depois tira a água e depois coloca o tempero. Eu já gosto com mais caldo. O coreano, não. Tem as versões de miojo com caldo e sem caldo e explica. Tem a explicação atrás. Entendi. Os superpimentados, inclusive, é uma versão sem caldo. Tá. Então, concentra muito mais a pimenta. Entendi. Inclusive, o tempero vem líquido, não vem em pó, desse tá. miojo. E E a moda brasileirada, como que é? Você faz, depois taca requeijão, batata Requeijão, palha, faz toda ali. no uma coreano, mis- você pode fazer a mesma coisa. Por exemplo, pode colocar ovo, pode colocar queijo, cebolinha. Pode fazer do jeito que você quiser. Inclusive tá na moda aí uma receita do Jacan, não sei se você viu ele Não vi. ensinando a fazer miojo. Sério? É, porque perguntaram se ele comia miojo. Ele falou, eu como. Mas aí ele ensinou, o jeito certo de fazer é esse. Aí ele ensinou. Acho que eu vi, acho que ele falou isso no No Flow, é isso aí. Tava ele e aquele outro francês. Isso aí. Hã? Paul Cabanes. Paul Cabanes, exatamente. A gente estava falando sobre um pouco dessa confusão que as pessoas... Acho que as pessoas têm muito essa confusão com essa parte oriental, né? E, bom, como que é visto por você, por vocês, essa questão que às vezes as pessoas chegam, têm esse desconhecimento, tem uma certa interpretação de diferentes culturas sendo concentradas em uma só... Mas eu não entendi a pergunta, como assim, a confusão. Ficou uma confusão. Não é bem uma confusão, né? Às vezes as pessoas, elas julgam com uma cultura só, todo esse lado Assim, oriental. Pra gente, eu acho que isso é a coisa mais comum, porque da mesma forma que quando eu conhecia a Diná, conhecia a cultura, né? Eu não conhecia nada da Coreia, nada. Então a gente encontra, no bom sentido, né, clientes, olha, um produto chinês e a gente com a camisa da Coreia, sabe? Então, assim, a gente está começando a difundir em Minas essa cultura que é a cultura coreana, que é muito legal, cara, é muito legal, muito legal. Então, aprendendo não só com a Diná, né, aprendendo com a família toda dela, que é a coreanada toda, assim, a ideia, quando a gente começou, era fazer isso, era trazer um pouco mais para o mineiro, um pouco dessa cultura, e não... Porque aqui em Belo Horizonte você sempre encontra coisas japonesas, né? Então, empório japonês, restaurantes japoneses. Mas se você pensar hoje, onde você arruma comida mesmo coreana? Tirando o empório de vocês, tem algum restaurante de comida assim, sul-coreano? Focado só na Coreia, não. Não tem. Os restaurantes aqui começaram a aderir pratos. Então, um tem um prato X, o outro tem um prato Y. Então, assim, o que coloca mais confusão nas coisas, entendeu? Igual você estava falando. Fazer essa salada. Às vezes a intenção é boa, mas a realidade... Então, tipo assim, não tem como a gente desmembrar hoje a cultura... isso aqui é coreano, ou tentar trazer algo assim. Isso é uma cultura asiática, da mesma forma que a gente tem lá nos Estados Unidos, quando você chega lá, eles são latinos, né? Então aí engloba nós argentino, todos, brasileiro, essas coisas, sabe? Então acho que o caminho é o mesmo. Então não é muito problemático, né? Entendi. Deve ser muito legal. Quando vocês começaram a fazer isso, algumas pessoas que, assim, outras famílias, né, outras pessoas que são lá da Coreia ou que viajaram por lá, ter essa memória afetiva de ter produtos que ou consumiram em alguma viagem ou que eram, quando viveram lá, ter assim, essa ligação com a terra. A gente recebeu muita gente falando, pô, que legal que vocês estão começando e tal. E a gente recebeu muito assim, né? Os poucos coreanos que a gente conhece vieram
encontrar a gente por causa do negócio. Uhum. Ah, vocês estão trazendo tal ramen, né? Tal, igual a gente tem o Shin Ramyun, que é o mais consumido na Coreia do Sul, né? Como é que chama? Shin Ramyun, assim que fala mesmo, né? Sim, tá certo. Então, tipo assim, o pessoal vem, por exemplo, tem uma coreana que vai lá na loja que ela compra 10, 15, 20 miojos para levar para casa. Porque come todo dia, né? Porque é comum, Uhum. sabe? Então, quando a gente começou a criar um negócio, a gente pensou lá, vamos fazer um lugar que parece com essas lojas de rua coreana, onde, pra você ter noção, lá tem loja especialista em miojo. Só que miojo. o cara faz miojo para vender. De tão comum que isso é para eles. O que pra gente é miojo, essas As coisas. pessoas falam assim, não, cadê a nutrição? Tem nada nutritivo. Lá para eles é comum comerem, né? Então, por exemplo, esse dia nós fomos na tocada da minha sogra e fomos comer miojo coreano. E todo mundo assim, Adorando. 100%. 100%. Entendi. Não, top. E vocês acham que esse crescimento, né, essa difusão da cultura sul-coreana, isso vem um pouco para contrapor o posicionamento da Coreia do Norte, que é um país que está fechado para o mundo, é um país que vive uma ditadura, e a Coreia do Sul está colada ali, mas é um país extremamente desenvolvido, industrializado, tem uma cultura própria, tem comida própria, música própria, filmes, séries e tudo. Então vocês acham que o Ocidente abraça essa cultura como uma forma de apoio? Como que vocês veem isso? Eu acho que é como forma de apoio mesmo, porque não tem como. Um país fechado não tem o que fazer. Então, a Coreia do Sul é capitalista e ela se ocidentalizou, né? Que fala. Então, não tem como. A Coreia do Norte está fechada. É muito difícil. Se for para entrar, eu fiquei sabendo há pouco tempo que se você for lá para querer turistar, você vai ficar o tempo todo sendo acompanhado, observado 24 horas por um guia. Entendeu? Então, é difícil também até entrar produtos importados lá. Então, ver filme. Eu acho que vem muito também porque as produções sul-coreanas, né, elas são muito bem feitas. A qualidade do cinema, a qualidade audiovisual, vamos falar assim, eles são muito bons. Você ouve história de idol aí, que é um cara ali de 20 e poucos anos, que ele debutou, né, que ele foi para o mercado com 20 e poucos anos. Ele é treinado desde os 10, 12 anos, cantando, fazendo audições, dançando e tal. E ele é treinado para aquilo. Então, além disso que a Dina falou, eu acho que a qualidade dos artistas, vamos falar assim, coreanos, são tops, assim. Não, eu vi, acho que tô até pesquisando para ver se não era uma fake news ou não, mas parece que, assim, sobre essa questão da Coreia do Norte e tudo mais, eles falaram que na Copa do Mundo eles tinham vencido o Brasil. Como que é uma distorção de Eles informação. jogaram, e é porque eles realmente jogaram com o time brasileiro. Não. Só que era o Atlético Sorocaba e os caras usaram a camisa da seleção. É porque teve Brasil e Coreia do Norte, né, na Copa uma vez. Eles que eles venceram por causa desse Atlético Sorocaba lá, que é uma história maluca. E só trazendo uma curiosidade, Seul é uma das cidades mais inteligentes do mundo. Uma das grandes vontades que eu tenho é ela conhecer a capital da Coreia do Sul, porque falam que ela é sensacional, né? Do ponto de vista urbanístico, eles tinham um rio famoso que era tamponado, eles tamponaram e virou um espaço de convivência. Era né? muito poluído também, eles conseguiram revitalizar o rio. Coreia cresceu de forma absurda. Assim, a parte cultural e tecnologia. Tem marcas que o pessoal... Você falou dessa confusão de misturar a cultura japonesa e chinesa. Então, muita gente chega assim... Samsung é japonesa. Não, coreana. Hyundai não, é coreana. Tem muita marca de celular, carro... LG, que todo mundo acha que é japonesa, chinesa e não é coreana. Para poder marcar isso. E agora, já que a gente está falando um pouco da Coreia e, bom, eu fiquei sabendo que vocês trouxeram produtos para a gente poder experimentar aqui. Para a gente... São, além de produtos da Coreia, também outros produtos asiáticos, né? Orientais. Então... Trouxemos algumas coisinhas interessantes. Vamos ver o que tem, qual que é a surpresinha que vocês trouxeram pra gente. Você é alérgico a alguma coisa, Bauer? Não, que eu saiba. Nada, a falta de comida. Você é alérgico à falta de comida. Mas enquanto a gente prepara aqui, já fala pra gente o que é o produto carro-chefe. São os miojos mesmo? Miojos, bebidas alcoólicas, o soju.
Aham. É um destilado coreano feito de arroz ou de batata doce, cevada. Tá. Isso aqui é babosa. É pro cabelo? Isso? Já É vi o suco que é. de aloe vera. É suco de uva com pedaços de aloe vera. Ah, bacana. Certo. Foram esses Tá, produtos vamos aqui, lá. né? Com chocolate, Sim. um salgadinho, Sim, tem esse aqui suco que é de o uva, um pepeiro suco de babosa, e esse aqui é Um vinho de arroz. um vinho de fermentado. arroz. Chama macoli. Macoli. Então vamos tomar primeiro o suco de aloe vera. Mostra pra câmera. Aqui, pessoal. Suco de uva com aloe- pedaços de aloe vera aqui. Beleza. Como é, vamos como lá. é, é muito vendido isso lá também ou Sim. não? É muito vendido o suco. Isso aí é tão legal que ela chega e fala assim, ó, o pessoal chega e me fala uma coisa estranha, ela vai e solta. Eu tenho suco de babosa. Aí o cara, não, ela gosta tanto que ela fala, pode Cheiroso. beber, se você não gostar, Tem mais Não aí? pode botar aqui. se você não gostar, eu pago. Ó, E o pessoal bebe e aí fala, não, vou levar outro. então é isso, ó. Se a gente não gostar, pá, a gente pode ir lá É, pode devolver. e devolver. Você vai primeiro ou eu, Samuel? Você. Delícia. Delícia. Esse aqui é fenômeno. Vai aí, garoto Flávio, um pouquinho. Entrando uns pedacinhos ali. É bom demais. Esse é fenômeno. Ó. Esse não tem erro, não. Geladinho, É. uma delícia. Toma. É bom, é bom, é bom. É bom. Esse é bem bom. Aí é babosa. Bom pro cabelo. É. Bom, Bom pra boca. bom pra boca. É porque- Parece uma gelatinazinha. Sim, é porque o aloe vera, Top. ou babosa, tem várias... Propriedades. Não fala, não. Usos. Espécies. Espécies. Então tem aquela que é usado para estética, para até tratar ferida, essas Bom. coisas. E tem aquelas para consumo. Então, inclusive, Delicioso, gente. não dá para ser qualquer babosa não, tá, pessoal? Que pode Então ser. aí, ó, pessoal de casa, não cortem a sua babosa e saem tacando liquidificador, porque senão pode ser que dê problema, tá? Você que tem um pé de babosa em casa pra passar no cabelo, não é pra tomar. Agora esse aqui é o suco de... Esse é suco de uva com pedaços de coco. Também é da Coreia. Sim, esse é Também- coreano. Esse é coreano. E esse, e aqui, cadê? Aqui. Esse também é? Esse ele é chinês. Chinês. É do que a gente trouxe, eu acho que é o único que não é coreano. Tá. Tem esse aqui, ó, que é um salgadinho sabor lula. Então ele tem uma você pegada de gosta de lula? frutos do mar. Você tá falando do animal ou de outra coisa? Dos dois. Você Eu gosta gosto de do animal. Do animal Lula eu gosto. que é o presidente? Não, do animal que a gente come. E Vai, esse, põe aí. Esse aí tem pedaço de coco aí dentro. Você vai ver caindo umas negocinhas. Aham. ele é parecido. Latinha na câmera. Latinha aqui na câmera. Coco com uva. Esse aqui é sul-coreano mesmo. Bom também. Você preferiu o outro, hein? Não, é porque Parecido. é parecido. Muito gostoso. Devia ter trazido o refrigerante. Ele é chinês. E ele tem a imagem de um dos pokémons, o Horsia. E ele é sabor queijo com sal marinho. Não. Queijo salmarinho. Nossa, eu quero Mineiro tomar gosta de o Flávio. queijo. Toma, garoto. Hã? Refrigerante de queijo. É. Você quer tomar demais. E aí, esse aqui, Dá um outro copo. Esse tem o salgadinho de Lula. E esse vinho? Você Agora fala o que? Vazio? Hã? Ah, tem mais esse. Esse tem que chacoalhar, tá? Deixa eu olhar assim. É, porque senão... Eu não consegui entender direito. Ele, Esse dá uma aqui? chacoalhada nele. Calma. Dá uma distância. Por que tem que chacoalhar eles? Porque, como fala? Decanta? Fica meio que o sedimento embaixo, assim. O vinho. Aí você- Ô, Garoto Flávio, você tem um outro copo Ali, ó. aí? Uma mais Abre ali, copa ó. pra nós. Abre ali, ó. Peraí. Ah, Peraí. Tem jeito. gente, Ah, tem jeito. sempre tem jeitinho. Tá escrito aqui, ó. Open here. Ah. Aí você só rasga aqui, ó. Ah, eu ia torar ele, coitado. Tipo assim, é muito difícil abrir ele assim. Entendi. Calma, então vamos provar primeiro o biscoito de lula. É um cheirão de peixe. É um cheiro de peixe mesmo, viu, gente? Cheirão. No. E aí? Combina muito com cerveja, viu? É. Interessante. Um Muito bom. snackzinho, um petisquinho. Pô, delícia. Isso aqui vem Um baconzito de Lula. um baconzinho. Delícia. Eu tô procurando um nome. Delícia, isso aqui é uma delícia. Eu pensei que vocês iam fazer alguma Já peripécia sei. com a gente. Eu pensei que eles iam trazer. Tranquilo, é tranquilo. Delícia. É, eu pensei que ia O trazer uma pessoal coisa fica receoso, né? Nossa, sabor. Por exemplo, tem Não, um muito bom. sabor polvo. Muito bom. Fica, nossa.
Cara, é tranquilo, é bem suave. Come, senão eles vão comer tudo aqui. Bom mesmo. Esse aqui é o macoli. Macolher o vinho. O vinho eu tô mais interessado nele. Ele é fermentado, tá, pessoal? Fermentado. Então, ele tem um sabor doce e amargo. Ele pode ir na geladeira depois? Como é que é? Pode. Geralmente o pessoal assim, ó, servir com as duas mãos. Ah, é por quê? É Cultural. um ritual, O ritual tem que é. servir com as duas mãos. Sem gosto. Tem gosto? Aqui no React é verdadeiro. Não tem essa, não. É porque esse aí eu amo ou odeio, não tem meio termo do macoli. Não. Bom. E aí? Acho que falta chegar. Devia ter trazido o soju, então. Mas na próxima. Chegou pra gente, É inclusive. porque quando você olha ele, assim, você tá acostumado a vinho, tudo É. você olha ele um vinho branco assim, eu acho que ele seria mais encorpado. Não. Ele é bem Eu suave. Eu pensei que ia um ser um sabor gosto mais suave. forte, assim. Não, É. sabor suave, geralmente. Ele é um pouco vinho verde. Por aí. Inclusive na Coreia eles não gostam de coisa muito doce, muito salgada. Quando eles vão provar o churrasco coreano, eles acham muito salgado. Então, inclusive, na culinária. Churrasco brasileiro, né? Hã? Churrasco brasileiro. Isso, churrasco brasileiro. É. Aí a comida no geral, coreano e doce também, salgado, Gostou? bebida Vai, alcoólica toma mais. é suave. Não é nada muito doce, muito salgado. Só muito apimentado. Isso já é muito apimentado. Eu acho que- Mas o diferencial da pimenta coreana com a brasileira, que eu muito que os clientes vêm falar comigo. A pimenta brasileira, a forte, ela acaba roubando o sabor de tudo do prato, se ela for muito A forte. pimenta nossa? É. Ela já é muito forte, ela já, às vezes, não é nem tão saborosa. De tão forte. Agora não, a pimenta coreana ela é forte, mas ela é saborosa e ela não rouba Entendi. o sabor do Cara, restante do eu prato. não gosto de pimenta. Mas a Diná, normalmente, ela faz comida coreana. Quase que toda sexta-feira. E faz um delivery. Ela faz um frango frito apimentado. Você Cara, faz delivery também na festa? É sério mesmo. Não, explica direito isso. É isso. Eu não queria comer. Cara, eu como esse frango frito dela, absurdo. E passo na pimenta e como e passo na pimenta de novo. E eu não gosto, sabe? Não é uma coisa que me apetece, a pimenta. Ô, Flávio, o Fernando tá aí? Não tá, eu acho que tem reunião. Vai perder o seu gasto Vai. dele. Queria separar o... Vou separar o seu Achei que gasto. você ia chamar Fandangos, outro tadinho. Não, o nome do Yuri, o outro sócio, ele chama Fandangos. Eles estão comendo tudo aqui. Não vai Não, sobrar nada. nem gosto Como dele. que é o nome daquela comida? Tava vendo, inclusive, esses dias, tem uma moça que tá estourada comendo comida de rua lá e tal. Que ele, assim, o vídeo hoje parece bem sei lá, uma comida japonesa, um sushi, só que na verdade ele meio que tem um pedaço muito grande, assim, ele é meio mais inteiro. Inclusive tem no Instagram vocês postando. O kimbap. O kimbap é pra explicar melhor pro cliente, ele é um sushi coreano. Porque tem o sushi japonês, né? O tradicional. É o de O Barbosa. coreano, ele é parecido com o japonês, só que em vez de vir só um recheio, porque o japonês vem um pepino, vem salmão e só. É um recheio só. O coreano vai de 4 a 5 recheios. Então ele fica bem grosso. E é o rolo inteiro. Vocês fazem lá também, né? Que eu Sim, a gente faz. Aí o que eu faço vem cenoura, vem pepino, vem um nabo em conserva, vem ovo e... Tô esquecendo alguma coisa? Tá, ué. E o cane-cane, que é uma massinha de peixe. Então o pessoal tem gostado muito dele. Ela tá ficando famosa com esse delivery Vai comer. dela. A gente chega nos eventos, o pessoal, Diná, você trouxe corn dog, que é o enrolado Daqui de a pouco vocês vão salsicha. abrir um restaurante mesmo, né? Não, mas já tem gente que pede, fala, ô Diná, leva lá pra loja, leva lá pra loja. Aí nós estamos tentando convencer ela. Estamos batendo Eu aqui. acho que vocês tomaram ele com a expectativa alta, né? Eu Que tava- vai ser um vinho eu gostei mesmo. bem, viu? Eu gostei. Dá o suco de coco aí. Então. Agora por favor. O soju, acho que vocês vão gostar mais. Ele parece, o sabor parece o saquê, só que a produção, a forma de fazer é diferente. E o teor alcoólico dele é de 17 a 19%. Mas chegou pra gente uma versão de soju de até 41% de teor alcoólico. Eita. Se bater 2.000 visualizações, a gente mata a garrafa de soju lá esse dia. Vai ficar ruim também de uma vez. no Gucci. Tô faltando esse. Faltou esse. Esse é o pepero.
Também é um dos campeões de vendas lá da loja. Ele é um palito, então é um biscoitinho coberto com chocolate. E aí tem as variações. Esse aí é com flocos de arroz, então deixa ele mais crocante. Entendeu? Já aprendeu a abrir, né? Já. Delícia. Então, esse aí tem um caso legal, porque o chocolate brasileiro, às vezes, ele é muito doce, sabe? Ele é muito doce. E aí a gente fazia parte de um grupo de empresários que tinha um português, que falou assim, olha, eu não gosto de chocolate, eu não compro, porque O doce brasileiro. não me apetece. Falei, não, leva. Cara, ele voltou, Bem ele bom. comprava com a gente 8 caixas de pepero toda semana. Aí perguntei pra ele, por quê? Você falou que não gostava? Falou, olha, o chocolate coreano, ele não é aquele negócio muito doce, enjoativo, sabe? Então, ele virou um cliente do pepero, assim, mesmo não gostando de chocolate, por assim dizer. Não, Top. ele é gostosinho, assim. Você termina de almoçar, tem alguma Vicia. coisa docinha Muito ali, só- top. Pô, você vai comendo. Só Ele não é Vocês estão no delivery, vocês estão... Como é que eu faço para poder comprar também na loja esses vários produtos? A gente tem a loja física, tem um site. O site a gente envia para o Correios pro Brasil todo. Mas a gente também tem um contato pelo Instagram e pelo WhatsApp, onde a gente envia de motoboy toda terça e sexta-feira. Mas também a gente fala que tem clientes que querem buscar na segunda-feira. Não tem problema. É só solicitar o Uber Flash e a gente entrega. Ah, bacana. Top Não, demais. uma delícia. Não, eu pensei que ia ter alguma coisa muito esquisita. Aí. E eu me surpreendi, porque é só coisa top. Não, eu não achava esquisito, eu achava diferente, mas foi muito bom. Assim, adorei. pimenta pra ele. E qual que é o que mais sai? Qual que é o produto que mais sai? Pessoal, esse aqui é o campeão. O soju é o que mais sai. E Que é o irmão desse aqui. É. Tá. Não, é feito de arroz também, Tá. né? Esse é o macoli. Fala outro aí A que gente você acha. sai muito tipos, né? Porque, por exemplo, salgadinho lá na loja, eu acho que a gente tem 12 tipos de salgadinho diferentes. Então tem salgadinho de batata doce, salgadinho de polvo, de lula. Os peperos, nós temos 7. Vários tipos. 7, 8 tipos. Então, assim, sai muito bebida alcoólica, sai muito o pepero, os salgadinhos ali, camarão, lula, polvo, sai bastante. E sai muito refrigerante de melancia e melão. A gente tinha um refrigerante que a gente está tentando trazer que era, assim, absurdo. Ele vendia muito, que era de flor de cerejeira, que era Sakura. E a gente não conseguiu trazer mais. Mas são esses, né? Seria o bebida alcoólica, refrigerante, um doce e um Quinti. salgadinho. O quinti O quinti É uma comida? é uma Eu já ouvi comida. falar. É uma saladinha que a gente fala, porque ele é feito de acelga e ele é em conserva. E ele é apimentado e é a minha mãe que faz. Então é um produto caseiro, já não é importado. A minha mãe faz. E todo mundo fala que quem gosta da culinária coreana fala que o kimchi, cada família tem uma receitinha diferente. Então, da minha mãe, tem saído muito bem lá na loja. Top. Kimchi. E, assim, de comida coreana, eu soube, já sabia do churrasco que vocês comentaram. Já teve uma expansão já em volta disso, já não já teve? Aqui pro Brasil. Mas, se eu não me engano, tem inclusive um restaurante que ele tem comida, tem esse churrasco coreano aqui em BH. Sim. Que ali é o Homei, se eu não me Sim. engano. Tem. Aí acho que ele tem 1 ou 2 pratos. E o foco é o churrasco. Entendi. O Guilherme ama. Toda vez que ele vai na casa da minha mãe, tem que ter o churrasco coreano. É absurdo. E qual que Qual é é a diferença? Isso aí, qual que é a questão desse churrasco? Então, o churrasco coreano não é aquela peça, né? O brasileiro tá acostumado com a peça de picanha, essa coisa. Não. Eles cortam bem fininho a carne. E você vai... Tem um fogão portátil. Vai ter a chapa aqui no meio da mesa. E você vai estar tudo cortadinho, bonitinho. Você vai poder fritar a sua carne na hora. E vai ter um molhinho, um tempero que você vai passar. Entendi. Tem essa versão de churrasco. Tem a versão bulgogi, o churrasco. Você pega também carne de boi e tempera com shoyu, cebolinha, alho. Também você pode fazer na hora na chapa, você pode fazer na grelha também. Então, você lembra de outro que você gosta? Eu gosto muito da panceta também. Pega a barriga de porco, tempera. Você pode fazer ele apimentado ou ele também puro, sem tempero nenhum, e passar nesse tempero. E o tempero que dá o tchan na receita é o óleo de gergelim.
Não sei Isso se é vocês bom. puderem ter a oportunidade de experimentar. Sei. É uma delícia o óleo de gergelim. Ela fez um canal no YouTube e tem ela fazendo essas receitas. Ah, E bacana. eu sou o provador oficial. Ela fala, ó, prova aí e vê se tá bom. Rapaz, nossa senhora. Tem que fazer uns 3 vezes. Você fala assim, não, tá bom, não. É, Tem que fazer é outro. quase isso. Tem que comer É outra quase vez. isso. Pessoal, nós estamos caminhando pro fim do nosso episódio. Pô, muito obrigado por vocês terem trago um pouco da cultura, esses alimentos. E agora a gente chega no momento que é o momento White Rabbit do nosso episódio, que é o momento que vocês contam um caso curioso sobre o que vocês têm vivido, ou seja, relacionado ao empório, à venda ou qualquer situação. Por quê? Porque o coelho da Alice dos Países das Maravilhas, que é justamente despertar a loucura que há dentro de nós quando a gente bebe o White Rabbit. Então eu queria que vocês contassem um episódio de um momento bizarro, cômico, engraçado, nessa sua empreitada do Made in Coreia. Seja em alguma viagem, no Expo, algum produto, em algum evento, seja algum cliente que foi lá, ou algum cliente que, não necessariamente bizarro, mas curioso, né? Que é um momento que realmente te leva, ou não parece desse mundo, e sim de um outro mundo. Eu tenho alguns. Quando a gente começou, eu e ela que entregávamos. Então eu tinha uma Factor 125, colocava ela na garupa e a gente ia entregar, de graça. A gente já foi para Betim entregar um pepero. Só que tem dois casos. Desse aqui? Só que tem dois casos muito interessantes. Um eu não lembro exatamente onde a gente foi, e a gente estava usando o Google Maps. E ele mandou a gente entrar numa viela, que a Diná virou para mim e falou, como é que ele sabe que eu tô de moto e que eu não tô de carro? Porque ela abria os braços assim, ó, ela encostava nas paredes. Das casas. Então, esse foi um. E o outro foi a gente em Betim, meu pneu furou. Nossa. A gente devia estar uns 35 quilômetros de casa. E lá vai os dois na moto, empurrando, andando, acelerando até achar um posto, enche o pneu. Aí vai andando para até achar outro posto, enche o pneu, até chegar em casa, ou até achar um borracheiro. Então, assim, a gente passou. Muito perrengue. Hoje, quem vê a gente, sabe, assim, com a loja física, acha que foi tudo mil maravilhas. Mas só nós dois sabemos o quão foi difícil chegar onde a gente está e o quanto a gente batalhou, sabe? Então, assim, esses dois casos mostram... cara, tem um que a gente ia com mochila, essas malas para evento, eu com uma mochila na frente, na moto, ela com uma mochila aqui entre eu e ela com a mochila nas costas, e abraçada em mim, não vendo nada, só falando... Os Sabe perrengues de aquelas quem imagens, tem. aqueles vídeos no Instagram, acho que é na Índia, que tem um cara levando um bicho, uma criança, mãe, isso Era aqui. gente. Era tipo isso, a gente andando aqui em BH, indo pros eventos. São barreiras de quem quer lógico, empreender no Brasil. Você tem algum? E o seu? Nossa, eu tentei lembrar de algum... Pode ser um perrengue também, né? Pode, Curiosidade. A gente já foi para um evento no Sul, em Porto Alegre, né? Ah, esse é doido. Nossa, e a gente alugou um carro, uma Ducato, mas chegou lá, você chega, eles têm que te dar um carro igual ou melhor. E deu a sorte de ser um caminhãozinho, um baúzinho, né? Aí, gente, foi 2 dias de viagem. Então, primeiro eu parei em São Paulo, e São Paulo a gente foi pro Sul. Porto Alegre. São quase que quantas horas de viagem, mais ou menos? Deu 6, 7 para São Paulo, mais 13 de São Paulo para o Rio do Sul. Aí na ida, tudo tranquilo, sucesso, não teve nenhum perrengue. Na volta, a gente estava na estrada, e sabe aquele pessoal que corta grama? Uhum. Eles não estavam usando aquela telinha. Sei, aí a grama vem, né? Não, a pedrinha. A pedrinha veio, bateu, trincou o vidro na hora, assim. Daí a gente ficou quase que 4 horas esperando chegar a concessionária para dar um help. Chegou até uma ambulância, porque ele achou que alguém tinha se machucado. E a concessionária falando que ia pagar, ressarcir, mas a gente conseguiu na cidade mais próxima, era Curitiba. A gente foi lá, trocou o carro, aí são mais 2 horas, 3 horas nessa burocracia de pedir a troca do carro, pegar toda a mercadoria, passar para o outro caminhão. Aí a gente chegou em São Paulo. Finalmente chegou em São Paulo, era meia-noite. A gente parou num posto de gasolina para ir no banheiro e tudo mais. Aí eu olhei debaixo do carro assim, gente, tá saindo um líquido rosa.
que é isso? Aí parou, tudo mais. Aí ligando pra Localiza. Ah, a gente pode... Movida ou Localiza? Não quero falar mal aqui. A Movida. E falando, olha, vocês têm que... Vocês não podem levar pra qualquer oficina. Tem que ser uma oficina credenciada. Ah, mas a gente tá aqui parado. Nossa, falta chegar 1 hora, 2 horas de São Paulo. Não, tem que esperar. Aí eles tentando lá ligar. Aí eles decidiram. A gente acabou dormindo dentro do caminhão. Eu, Guilherme e o Alexandro, dormindo sentadinho. 6 horas da manhã eles falaram, não, pode ser qualquer oficina. Nós ficamos de meia-noite Até às umas 7 6 horas da manhã, dentro de um baúzinho da Ducato, os 3 dormindo sentadinho, esperando um reboque, alguma coisa e nada. Até que eles falaram, pode resolver. A gente resolveu e pegou a estrada de volta. Esse foi um perrenguezinho que a gente passou. Tudo por amor à Coreia. Exatamente. Pessoal, eu queria agradecer de novo pela presença. Por favor, deixem suas redes sociais para as pessoas de casa também. Já vai estar colocado no vídeo também, mas é importante as pessoas seguirem vocês. O Instagram da loja é o @made.in.coreia.minas. O site é o www.madeincoreaminas.com.br. Tem o TikTok, que é o... Renato, você me corrige, hein? É o underline de Nakin... Não. De Nakin underline. Tem o YouTube, Made in Coreia Minas, também. Tem o meu Instagram profissional também. Tem muita coisa. De Nakin underline. Você quer deixar o seu? Meu eu não sou tão famoso quanto ela, né? O meu é Guilherme Ítalo Vasconcelos, que é o meu nome todo, mas é mais fácil achar como namorada de Ná. Pessoal, esse foi mais um podcast das Gerais. Lembrando que temos 2 desafios aqui nesse episódio. Verdade, hein? Se bater 1000 visualizações, estaremos fazendo um react sobre o miojo mais apimentado do mundo e depois da bebida e soju. O irmão desse. O irmão desse, o irmão mais forte desse, o irmão mais velho, né? Esse aí é mais novo. Pessoal, Então, muito moçada, obrigado. é isso. Pode concluir, Sassá. Não, pode ficar à vontade. Esse é o podcast das Gerais, o podcast dos mineiros para os mineiros. Siga o nosso canal no YouTube, ativa o sininho para você receber as nossas notificações. Nosso Instagram, @PDC das Gerais. TikTok também, @PDC das Gerais. Moçada, fenômeno. Hoje foi um episódio inusitado, fenômeno. Muito legal. Tamo junto demais. Minas Gerais no topo, com um pouquinho de Coreia agora pra vocês. Valeu demais, turma. Falou! É isso. Valeu, Eu moçada. queria lançar outro desafio pra vocês, velho. Que era a bala super azeda. Calma, volta aí. Chupar essa bala e não fazer careta. Calma. Uma bala? Mas ele não é coreano, ele é japonês. Mas Tá. é uma sensação. Mas tem lá. Tem. É uma bala super azeda. Tem sabor limão, soda e coca. E chupar a bala sem fazer careta. Ela é azedaça. Vamos fazer. Quantos Podia. Não, Não, quantas esse quantas mesmo. visualizações? A gente já faz. Como? Não, esse aí é um desafio dela. Ah, tá. Então tá. Nós vamos fazer um Reels lá. vocês Só estão comendo. pedir. A gente envia aqui pra vocês. Não, a gente vai lá. A gente vai A gente vai lá, vamos gravar lá. Isso aí a gente faz com o maior prazer mesmo. Tá bom, então. Isso aí sem a reação. Fechou? Fechou. É isso, pessoal. Valeu, moçada. Agora acabou, hein? Tamo junto. Falou. Tchau.